Fala, gente, aqui é o Marçal e a minha religião não te interessa. O que interessa é o que eu vivo, os frutos que eu dou. E eu tô aqui mais uma vez no Redcast. Você é limitado. Tanta certeza. Você tá falando de você. Não, como nós, como porque se você não sobe a sua frequência, você prova da sua limitação. Por que todo mundo quer que você saia? Eu acho que a limitação é sua. Não, Pablo Marçal, ele é o rei das perguntas. Dificilmente as pessoas conseguem refutar ele porque ele sempre tem uma pergunta atrás de pergunta. Então ele sempre tem uma resposta na ponta da língua. Agora nós vamos ver o debate de Pablo Marçal com os ateus. A cova, né? Como o Daniel na cova dos cordeiros. E eu vejo que hoje vai ser um grande dia, né, para alguém ou me baixar uma frequência ou subir frequência de alguém, ou a gente trazer algum entendimento para as pessoas que estão assistindo. De todo jeito, o que minha alma quer nesse dia aqui é falar com as almas, porque tem cérebro que está sentado aqui na minha frente, está fechado completamente, e eu acredito que vai ser algo que vai ficar marcado na história da internet. Não existe coincidência no universo altamente orquestrado por um criador e um design inteligente. E eu sei que isso é motivo que apavora muita gente, principalmente o primeiro da direita que vai levantar correndo para vir aqui debater. Cara, é incrível isso daí, por quê? Porque quando eu comecei a estudar matemática e comecei a estudar física, química também a gente vê um pouco disso, mas matemática e física você fica maluco, porque são coisas que... Como as pessoas descobriram aquilo? Como a pessoa descobriu a física, por exemplo? Ela não foi criada, ela foi descoberta. Então, você tem aqui... Eu tenho aqui um corretivo. Ele cai. Se eu soltar, ele cai. Então, né? Como que as pessoas descobriram isso? Claro, na tentativa e erro, né? Criando hipóteses, mas... Que hipóteses? Que você sabe, se você jogar algo pro alto, a aceleração dele vai até o zero e depois volta. É muito louco isso. É que nem você pegar a circunferência, né? Eu não sei direito se é circunferência mesmo. De todas, né, coisas redondas lá, ele é a mesma. É a mesma de quase todas. Varia pouca coisa, algumas coisas na física. Acho que vocês entenderam. Quase. E aí? Mas Pablo Marçal tá tímido aí. Pela maneira E debater. Pela maneira como ele está sentado, ele está fechado. Isso daí, linguagem corporal, ele tá fechado, ele tá tímido, ele tá, o corpo dele, ele tá curvado pra frente, sabe? Ele tá fechado. Ele tá com medo. Quase. E aí? Tudo bem, Marçal? Como é que você chama? Ari Martins. Ari Martins. Play no time. Isso, conterrâneo seu. E aí? Tudo bem? Então, essa alegação de que não existe coincidência no cosmos, ela implica uma crença sua de uma ordem, né? Uma ordem estabelecida na criação, no caso, né? Mas não existe coincidência. Se você pegar a sequência de tudo, se você estudar física e matemática, não existe coincidência. E também implica a crença de que o universo ele é tão ordenado que as coisas, as constantes estão finamente ajustadas, digamos assim, para possibilitar. Quando eu estudei programação, uma das lógica de programação, você percebe que quando você vê a lógica da programação e você estuda um pouco de matemática e física, você percebe que existe uma lógica ali dentro. Então não tem como falar que a vida e a criação do universo ele é meramente coincidência. Possibilitar esse universo estável, capaz de produzir vida. Sim. Né? É interessante que... O que você, Marçal, entende por ordem nesse processo aí? Acredito o seguinte, que tudo que é material foi feito de algo que é imaterial.
Um tripé chamado tempo, espaço e matéria foi criado na mesma ocasião. E que não tem como alguém que é matéria criar matéria. Então a gente está falando de um ser que está fora disso. Perfeito. Você assume que Deus é radicalmente imaterial. Eu acredito que ele é tudo. Perfeito. Mas ele precisa, no âmbito dessa transcendência, fora do espaço e tempo da matéria, isso implica que ele é também imaterial. Sim, na Bíblia fala que Deus é espírito, e espiritualidade é imaterial. Tem um corpo físico que é material, tem alma que é morfogenética e tem espírito que é onde a gente ainda acha Esse ateu começou bem, parece que ele tem algum conhecimento aí de alguma coisa. que isso. Só não tá chegando no raciocínio. Teve alguma coisa que é astrofísica. Certinho. Dado que o universo ele é radicalmente a matéria, até por definição, como Deus imaterial comunicou essa matéria para o universo? Pergunta simples. A pergunta é bem simples. Explica aí a camada K, que nem o Stephen Hawking conseguia, as leis básicas da astrofísica que a gente acha que consegue entender, mas não entende nada ainda. A gente ainda fica errando o cálculo para acertar planeta. Mas isso não é um apelo à ignorância, achar que porque a gente não sabe algo, a gente tem que colocar Deus como resposta? Se a gente não sabe, a gente tem que pedir alguém, né? Ajuda de alguém. E não seria mais honesto intelectualmente, não Sim. como pessoa, mas intelectualmente, adotar no mínimo um agnosticismo ou uma espécie de ateísmo que trabalha com uma... Porque uma vez que você... Já que você trouxe esse assunto, deixa eu te ajudar. Eu acho que todo mundo nasce ateu. Todo mundo, sem exceção. Eu discordo, porque o ateísmo implica uma descrença consciente. Deixa eu só terminar de falar. Ué, o que ele acabou de dizer? Todo mundo nasce ateu. Então, não dá para entender a visão desse Na cosmovisão, todo mundo é naturalista, né? Nasce pelado, sem nada, sem dinheiro, mesmo que seja numa família rica. Porque a herança não é válida enquanto o pai está vivo. Sim. Então todo mundo na cosmovisão é naturalista. Nasce já com esse comando, se você seguir a Bíblia, como uma orientação, não como uma verdade, se você não quiser. Para mim, eu não fico ofendido de você falar que a Bíblia não tem valor nenhum. Pelo menos tem um contexto histórico absurdo. É um livro milenar de muita sabedoria. Na minha visão, você vai olhar para as pessoas. Na minha visão, não, olhando para a lógica. Vou tirar a minha visão daqui. Todos nascem ateus porque lá em Romanos fala assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, de um único homem. Só que um único homem também recebeu direto do próprio Deus uma mensagem. E essa mensagem fala, você é minha imagem e semelhança. Aí você fala, eu não acredito, mas mesmo você não acreditando, eu estou vendo. Se você quiser entrar na questão do ateísmo, você já saiu do universo, que a gente estava falando do universo. Mas como você entrou no ateísmo... Você já saiu da definição de ateísmo. Porque não, ateísmo é negar Deus. É o estado original de todo homem. E uma criança, quando nasce, não está negando nada. Depois, quando você para de negar Deus, você vai para outro nível. Você vira agnóstico. O que é? Evita Deus. E aí é só mexer um pouquinho na sua caixa emocional. Posso falar só um pouquinho? Só terminar e você fala. Se você quiser já parar minha fala no meio, eu faço a mesma coisa com você. Porque já tem muito tempo, mas tudo bem, pode terminar, justo. Então, se você subir um pouco sua frequência, aí você vai falar, não, peraí, eu não vou negar Deus mais, porque... Não tem como negar, né? Está escrito em tudo. Você olha para todas as coisas da natureza, está a sua assinatura. Mas eu entendo. Uma coisa que eu aprendi. Se você é a favor, se você não é a favor, você é contra. E quando você é contra algo, você está permitindo dizer o seguinte, que aquilo existe. É igual uma vez eu conversei com um ateu, ele falou assim... Cara... Se Deus existe, por que existe tanto mal na Terra? Simplesmente eu falei. Se você acredita no mal, você também tem que acreditar no bem. Porque pro mal existir, tem que existir o bem. E isso é fato lógico. Entendo que você pode continuar negando. Você pode evitar. Porque fica feio, depois que você amadurece, falar que ele não existe. Que você não tem ato probatório. Numa terra de 40 mil quilômetros de circunferência. A gente está descobrindo animais ainda. A gente não dá conta de falar nem o que tem dentro da Terra, nem o que tem no mar, sabe mais sobre o espaço sideral do que a Terra, vai falar que Deus não existe. Então você dá uma amadurecida, você vira agnóstico. Se você fizer mais um pouquinho, você vai para um lugar onde você fala, não, são vários deuses. Então a frequência de cima é o politeísmo. Tem vários deuses e aí eu falo, qualquer um serve. Depois disso eu vou para o deísmo. Deus criou tudo e vazou e deixou a gente aqui. Se eu subir mais um pouco, igual o pastor falava, se eu subir mais um pouco, estudei ciência, me afasto de Deus. Estudei mais um pouco, cheguei mais próximo dele. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma experiência com ele. Então, se você quiser falar do espaço, a gente tem que voltar lá no espaço. Se quiser falar do ateísmo, que é o grau número 1, que eu vou te falar, eu sou ateu de ateu.
Então, se vocês realmente forem ateus, tem aqui um ateu entre vocês. Eu sou ateu de vocês. Certo, só voltando para a questão aqui, pra onde você Pablo. quer ir? Legal sua colocação. Esse cara não prestou nenhuma atenção que o Pablo Marçal falou. Ele só prestou atenção, ele só estava prestando atenção naquilo que ele quer dizer. Então, agora, ateísmo, pessoal, é a posição que se compromete com a proposição de que não há pelo menos um Deus. Bacana. E quando você se compromete com essa proposição? Não é isso. Ateísmo não é isso. Ele nega não só Deus, como todos os deuses. Ele nega tudo. A visão do ateísmo é somente ciência. Não Marçal. há um Deus ou não há nenhum Não, Deus? agora é o meu momento de fala, só um instante. Quando você se compromete com essa proposição, você precisa estar consciente das razões, das evidências de por que você assume ou a inexistência de Deus ou a provável inexistência de Deus. Ou mesmo a posição agnóstica, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, voltando para a questão primeira... E mesmo a pessoa que acredita em vários deuses, ele não nega o Deus cristão. Porque não tem como ele negar o Deus cristão e falar que o Deus cristão não existe e ele acreditar no Deus dele. Aqui que você colocou que o universo, né? Você deu exemplo das camadas e tudo bacana. Legal. O fato é, o nosso universo material, e eu perguntei se há uma comunicação entre a não matéria e a matéria, né? Mas há mais coisas. Para que algo, plateia, para que algo sirva de causa, Marçal, é preciso que ela tenha ou prioridade no espaço-tempo ou contiguidade no espaço-tempo. Contiguidade nada mais é do que dizer que a causa assume uma vizinhança no tempo e no espaço com efeito. Porque algo que aconteceu lá em 2000 a.C., evidentemente não é causa imediata de um fenômeno no momento. Então, a causa... ela tem que ter uma relação com o efeito de uma contiguidade, ou seja, de uma vizinhança no espaço-tempo. Todos os modelos filosóficos, boa parte dos modelos mais robustos de causalidade trabalham com esse account, com esse modelo de causalidade. E é preciso também haver uma condição nomológica, que é uma coisa mais complexa. E Deus, Pablo Marçal, estando fora do espaço-tempo... Que isso? Você está aceitando Jesus, hein? E Deus, Ainda Pablo... não. E Pablo Ainda Marçal... não. Hoje mesmo estarão comigo no paraíso. certinho. E Deus, estando fora do Seus espaço-tempo... amigos estão levantando a mão aí, irmão. Não, bacana. E Deus, estando fora do espaço-tempo e da matéria, ele não serve de causa. Isso é um debate ou uma aula? Você está dando aula? É porque já deu o tempo aqui? Ainda não. Tem que ser mais da metade aqui. Entendi. Então Deus, Marçal, ele não tem natureza causal. Então é preciso a gente pensar de maneira desviesada e pensar... o que muda isso aí? Deus tem natureza E onde causal? você quer chegar com isso? Não, onde eu quero chegar é que eu não exatamente entendi. o seu tópico. Que Deus não pode ser uma causa e uma fundação apropriada para o universo, uma vez que ele é exatamente isso. Ele não... Pablo Marçal refutou esse cara e todo mundo tá pedindo pra ele sair, cara. É incrível. não é matéria, portanto não pode comunicar Porque ele deu muita volta na explicação dele. a matéria, ele está fora do espaço-tempo, portanto não tem as condições de causalidade, que é vizinhança no espaço-tempo, e ele está, acredito para você, acima da lógica, não é verdade? O que é lógica para você? Claro, lógica é um instrumental formal basilado em princípios, como princípio de identidade, princípio de não contradição, terceiro excluído, e ele ajuda você a instrumentalizar o pensamento, a pensar de maneira correta, racional e ver coerência nas coisas. Você Deus está acima da lógica? Tem algum ser humano que consegue atravessar um buraco negro? Entrar Não. no horizonte de eventos? Mas nós não No estamos... ato elíptico e atravessar ele? Não, né? Não, nós estamos então falando você de não entende lógica. nada de lógica, sabe por Isso quê? aí é em contradição física e não lógica. Não é contradição física, sabe o que é isso? Não existe contradição física. Significa o seguinte, que você ainda nem testou o fundo do rio e você está querendo falar da profundidade de algo que você nunca testou. E por que você assume a existência de Eu Deus, não assumo a apesar disso existência, tudo? não, eu tenho relacionamento com ele, é diferente. Mas você concorda que você é limitado? Se você depende do que Tá todo mundo pedindo pro cara sair, velho. você está falando. Se for o corpo, sim. Cognitivamente Alma, falando, não. nós não somos limitados? 86 bilhões de neurônios, não usa nem 2%, eu acho que é uma alegação que você um pouco que miserável, concordo escassa, com você. cognitivamente e intelectualmente, Perfeito, inclusive. se nós somos tão limitados assim, como Você é tem limitado. tanta certeza... Você está falando de você. Não, como nós, como Porque se você não concordou. sobe a sua frequência, você prova da sua Mas limitação. você é limitado Se você cognitivamente. Você fecha a sua Concorda ou questão. não? Eu não concordei com Você isso, não é limitado cognitivamente? Todos nós somos. Por que todo mundo quer que você saia? Eu acho que a limitação é sua. Não, eu acho que é porque o pessoal quer continuar o que eu já Eu comecei acho aqui, que o pessoal só isso. não suporta você como representante. Você não provou o seu ponto.